No país dos Caralâmpios, a história de Alagoas. Maurício Melo Júnior nos conta de uma forma dinâmica e bem prazerosa um pouco da história de Alagoas, que vai do século XVI até o século XX. No país dos Caralâmpios, aqui nesse estado de Alagoas, um estado que teve muitas lutas, um estado que trouxe a história à tona dos portugueses, que arranharam nossas praias, que disseram que nos descobriram, que deixaram a sua influência por aqui também. Mas lá atrás, quem já habitava essas terras eram os índios. E Lourinho, através de Maurício, vai nos contar como foi essa história. Embarcado nas embarcações, nas caravelas e embarcados também nas caravanas militares das lutas do nosso país. Preste atenção que é mais ou menos assim. Lourinho estava numa sala. E ali naquela sala, Lourinho tinha uma curiosidade muito grande de conhecer. Ouvia apenas um sutil toque das teclas de um computador. Curioso era o menino, que um dia acordou à noite, com a curiosidade mais aguçada, e em passos leves, ele foi chegando até a biblioteca. Na biblioteca, o menino descobriu que ali, na primeira estação, no seu primeiro contato com os livros, ele começou a ver que Alagoas já tinha os caetés, que já tinha as tribos, que já tinha as lutas, onde esses índios brigavam, lutavam e devoravam a carne do outro para pegar esse espírito, para pegar a guerra do seu oponente para si. Já dentro da segunda estação, andando mais à frente no século XVII, o engenho Benguê tritura bastante cana. O seu moinho trabalhava pra caramba para manter a necessidade econômica de seus donos. Ali no século XVII, a cana doce, cozida o caldo, trazia consigo um princípio de luta. Trazia consigo a ambição econômica que essas terras proporcionavam aos europeus. Quando os portugueses chegaram aqui, já estavam os franceses, subordinando, trocando por bugiganga os índios caetés. Sem entender um aos outros, mas pela troca, os índios caetés colhiam o pau-brasil, colhiam as especiarias, o algodão, alguns óleos medicinais para eles, e eles o levavam em caravelas. Até que os portugueses por aqui chegaram. Até que os portugueses por aqui observaram que a riqueza era muita e que essa terra não era para ficar abandonada, que essa terra tinha que ter dono, que essa terra tinha que ter divisão política. E por aí começam as divisões das capitanias hereditárias. Por aqui, nos efeitos históricos e heróicos que aconteceu dos negros, que tanto entendia da terra, que tanto entendia da agricultura, os portugueses sim foram importantes, trouxeram a cana e dela entendia. Mas os negros e os índios que já cultivavam o milho e a mandioca deram o pontapé para que pudessem tirar dali a melhor safra possível. E nessa união de troca, queriam os portugueses e o fizeram, escravizar os índios alagoanos. Mas o primeiro bispo do Brasil, Dom Sardinha, falou que não, que os índios tinham espírito, que os índios tinham alma e que ele não podia ser escravizado. Contra os efeitos de Portugal, ele viaja a Portugal para que botasse em prática, para que defendesse a sua tese, para que defendesse esse povo. E ali próximo a Coruripe, naquela região, a caravela que levava o bispo Sardinha, ela vai água abaixo, ela naufraga. E o que acontece? O bispo Sardinha dá nas margens do rio, aonde é encontrado pelos índios caetés, que os levaram até a aldeia, que dançaram ao redor, que tentaram se comunicar, mas não tinha como. E ali eles começaram todo um rito, e o bispo Sardinha foi morto, esquartejado e devorado. Mas como isso aconteceu, se a história conta que os índios só comiam as pessoas que lutavam, porque eles, fazendo essa prática, ele adquiria a luta, a força do outro.
E Lourinho segue a história. O homem importante pela cartografia do Brasil, o navegante, capitão Américo Vespúcio, desemboca no Rio São Francisco, na região sul de Alagoas, na divisa entre Alagoas e Sergipe. Ele entra rio adentro, Rio São Francisco. Por que o nome Rio São Francisco? O livro nos conta que ao chegar às margens do rio, ao passar de longe, eles viram um homem no dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis. Eles viram um homem à margem do rio, dava a aparência de São Francisco. Eles levantaram as velas, ergueram para o porto, e quando chegaram lá, nada encontraram. Por isso batizaram o rio de Rio São Francisco. Disseram os cronistas, disseram ao povo, Rio ao Pará. Falavam que era palavra indígena, mas Lourinho vai trazer para a gente aqui no livro que ao Pará não era um nome indígena, que o nome é Rio São Francisco, que é importante entender a dinâmica desse rio. Subindo o rio, chega a descoberta a Penedo. Tudo que se precisava para a cultura da cana-de-açúcar, tudo que se precisava de pasto para a pecuária desse estado. E aqui começa a se desenvolver mais uma parte importante. Na pregação do Evangelho, Jesus diz assim, o apóstolo Paulo: prega o Evangelho a toda criatura até onde você tiver força. E nessa pedra, onde Maurício de Nassau pôs os pés, pôs o seu feito e por aqui também passou. Penedo, cidade bonita de Alagoas, que a história não apaga. A roda, o relógio da história não para. E mais à frente, aqui já pelo século XVI, século XVII e XVIII, todo esse princípio de luta, de moinho, de engenho, de cana-de-açúcar, precisa se trazer coisas novas para Alagoas. Precisa se trazer uma dinâmica nova, também política e econômica. Pensando aqui, os índios dão o seu princípio da luta para não ser escravizado. E um homem muito importante nessa história chamado Zumbi, criado junto da corte, criado com cultura, falava 3 idiomas, se comunicava muito bem entre as pessoas, fugiu e foi ao Quilombo dos Palmares. Estando lá, brigou com seu tio para vencer, pois seu tio tinha o desejo de vender a cultura negra para os brancos, de se entregar. Ele derrota o tio e ali começa a ser líder daquele quilombo. Começa a ser o herói daquele povo. Estando ele à frente, fez uma organização muito bem feita, que era muito difícil derrubar Zumbi. Até que os portugueses decidiram de uma vez acabar com aquele quilombo, acabar com aquela organização e adentraram aquela região. Só que Zumbi conhecia muito bem as matas fechadas, os rios que cortam o nosso estado. Fugindo ele, desapareceu por um tempo, até que foi capturado. Foi morto, arrancado o pescoço e sua cabeça foi exposta em Recife até a sua decomposição, para que ninguém ousasse fazer do contrário ao princípio da coroa. Alagoas passa por efeitos, passa por transformações, passa por lutas que somente o povo alagoano que aqui mora sente os efeitos heróicos desses acontecidos. Lourinho embarca nas caravelas, vai a Portugal, vai buscar aquilo que tanto precisa, viaja entre os navios, viaja entre os bispos, viaja dentro da igreja. A igreja que mandou afastar dali os índios caetés, porque os índios devoraram sardinha, e a igreja fez com que esses índios fossem afastados, porque esses índios eram perigosos. Esses índios demonstravam perigo àqueles que tinham interesse econômico dentro dessas capitanias. Os engenhos, mais uma vez em execução, os engenhos trazendo pessoas para trabalhar, os engenhos movimentando o princípio de luta, a troca de política aqui no nosso Brasil. Vai imperador, volta imperador, assume a coroa. Nessa troca é sentido os efeitos da luta pelo poder.
Quando tudo parecia organizado, quando tudo parecia estar sob controle, os moinhos voltando a moer, as indústrias voltando a funcionar com o algodão que Alagoas só produzia para fazer a roupa dos escravos. Tudo era levado para fora. Começou também a produzir de forma econômica para produzir tecido dentro do seu próprio estado. E aqui a gente vai para uma quarta estação, junto de embarcações que atracou nos arredores de Porto Calvo. Embarcações que trouxeram num dia lindo ali na matriz de Camaragibe, no dia que não havia santo no altar. Eles fizeram uma igreja em homenagem ao menino Jesus da Praga. Criaram uma capelinha, colocaram o menino lá, colocaram o santo lá, mas toda vez que eles chegavam, a história conta que o santo estava numa árvore. Não havia santo nesse lugar. Toda vez que eles chegavam na igreja, o santo estava na árvore. Então eles resolveram fazer ali, na árvore, a capelinha do menino Jesus da Praga. O tempo marcava o ano de 1700. O século já era o 18. E Alagoas permanecia a crescer, permanecia a desenvolver-se, a valorizar. Marcado pelo poder do ódio, pelo poder de sempre querer mais, chega por aqui, além dos índios, pessoas importantes. E lá, já puxando para o século XIX, é marcada a Lei Áurea, a lei da abolição escravocrata. Aplausos de um lado, decepção do outro, não pensando o que acontecia com os negros após essa alforria, os negros forros. Eles começam a trabalhar junto aos pecuaristas, junto aos criadores de gado, e recebia 1/4 de toda a criação produzida ali. Levava isso para você, levava isso para si. E ali começou a surgir os pequenos produtores. Eles começaram a se desmembrar, começaram a ter sua própria autonomia. A lei não previa como eles iriam viver em sociedade. E aqui também em Alagoas, o povo negro começou a sofrer. Começou a viver sem amparo. Eram libertos, mas sem espaço na sociedade. Eram libertos, mas presos pela ignorância do homem que aqui estava. E começou a surgir as organizações. Começou a puxar para o final, lá para o século XX. E aqui Lourinho, dentro da história, percebe que Alagoas muda de patamar. Que os moinhos não moviam mais como lá atrás. Que as águas passadas realmente não movem moinhos. Mas Lourinho percebe que agora surge a necessidade de uma produção maior. Começamos a produzir mais açúcar. Começamos a produzir mais e sempre mais. E aqui começa o que falou pra gente Teotônio Vilela. Alagoas precisa do seu povo. Alagoas precisa viver unida. Alagoas precisa enxergar que a sociedade, seja ela qual for, tem o seu valor. E aqui o livro encerra falando: as pessoas, a sua cultura, tudo que vem dentro de si deve ser valorizado, deve ser levado em conta. Maurício escreve esse livro em homenagem à sua mãe. Ele escreve ele do Recife, homenageando sua mãe aqui em Alagoas. Ele traz essa história, falando para mim e para você, que nós precisamos um do outro, vivendo seja lá onde for. Somos um país, somos um estado. Por aqui começou a luta que nunca se encerrará, pois está dentro de mim e você as lutas que o nosso povo lá atrás conseguiram vencer. Muito obrigado.